Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, onde falamos de construção civil de forma descomplicada e num contexto na realidade moçambicana. O vídeo de hoje é sobre cimento. Sim, este material de construção que é um dos mais usados no mundo. E vamos responder aqui, ou vou responder a questão de um seguidor do Instagram, o Milton. O Milton encontra-se na fase inicial da construção da sua casa própria, está de parabéns pela conquista, e ele se encontra com uma dúvida sobre o tipo de cimento a usar, se é o 32,5 ou o 42,5. Segundo ele, o mestre de obras recomendou-lhe o uso do 42,5, mas algumas pessoas recomendaram que ele usasse o 32,5. Disseram-lhe que não tem diferença nenhuma, não tem nenhuma implicação e é mais econômico. E ele está na dúvida, porque ao mesmo tempo que ele quer economia, ele não quer comprometer a qualidade da sua obra. Então vamos a isto, vamos responder à questão. Milton, existe sim diferença entre cimento 32,5 e 42,5, né? Nem tudo o que é cimento que existe no mercado é igual. O cimento tem tipologias, tem categorias e cada tipo de cimento é mais indicado para um tipo de serviço, né? Por isso é que existem estas categorias. O cimento pode ser classificado sob muitos aspectos, muitos mesmo, diferentes. Poderíamos aqui amanhecer a falar de propriedades do cimento e diferentes características. Mas vamos focar naquela que foi a sua questão, Milton, né? Aquela que foi a questão do Milton, que é referente à resistência. Do ponto de vista de resistência, o cimento usado e comercializado aqui em Moçambique tem estas três categorias mais comuns, que são o 32,5, o 42,5 e o 52,5. E o que é que elas significam essencialmente? Elas são resistência média numa determinada idade. Eu vou tentar explicar isto, trocar isto em 500, que é: em primeiro lugar, tem que se entender que o cimento é um material de construção produzido na indústria e tem que passar por um controle de qualidade rígido, né? Tem que ser ensaiado, ser testado e passar por todos estes requisitos para poder ser comercializado. Uma das verificações que se faz é a da resistência. Se o que vai se construir com este cimento vai atingir aquela resistência mínima exigida. Então, foquem, existe um ensaio, um teste que se faz de resistência sobre o que se constrói com esse cimento. Agora pensem que pegamos um saco de cimento 32,5 e um saco de cimento 42,5 e queremos talvez construir um pilar. Com o cimento 32,5 fazemos lá o nosso pilar, o cimento 42,5 fazemos o outro pilar. E vamos então fazer o nosso teste. Este teste, de acordo com as normas, tem que acontecer, ou a idade de referência são 28 dias após a construção do nosso pilar, ou de qualquer outro elemento, de qualquer outra coisa. O pilar é só um exemplo. Então, aos 28 dias, quando formos a testar e ensaiar, se espera que o cimento 32,5 nos tenha dado um pilar lá, um elemento que tenha em média 32,5 unidades de resistência, não importa, não vou aqui mencionar quais, tenha mais ou menos uma resistência de 32,5. E o cimento 42,5 deverá nos dar então um elemento que tenha mais ou menos 42,5 de resistência. Então,
Por aí, nós podemos concluir que o que vai se construir com o cimento 42,5 se espera mais resistência do que aquilo que vai se construir com o cimento 32,5, pelo menos nesta idade de referência. Então, se recomenda o uso do 42,5 em partes da sua obra que tenham um pouco mais de exigência do ponto de vista de desempenho estrutural. Estamos aqui a falar da estrutura propriamente dita, das lajes, das vigas, dos pilares, da fundação, e pode deixar o cimento 32,5 para aquelas partes que não têm tanta exigência assim do ponto de vista estrutural, das argamassas de assentamento de blocos, das argamassas para reboco, do betão de limpeza e por aí vai. Mais um fato interessante é que estes números lá no saco de cimento, 32,5, 42,5, existe 52,5 também, só que não é muito usado em construções de médio e pequeno porte, é usado em grandes obras. Então, estes números geralmente são acompanhados de letras, um N ou um R. O N significa normal, quer dizer que este cimento vai fazer a sua reação de ganho de resistência de forma normal. Então, esta resistência vai ser atingida ao longo destes 28 dias de forma normal. Quando temos o R, significa que há um aditivo, um componente químico qualquer, que vai fazer com que esta resistência seja atingida de forma mais rápida nas primeiras idades. Então, geralmente, este tipo de cimento R é usado naquele tipo de obras em que temos alguma necessidade de tirar as cofragens mais cedo, né? Então, por conta deste tipo de cimento que usou-se R, então estamos mais tranquilos que talvez depois de 7, 14 dias já podemos descofrar, porque este ganho de resistência mais rápido foi conseguido. Então, espero que eu tenha esclarecido a questão. Sei que este assunto é vasto. Se houver mais dúvidas, mais comentários, algum outro assunto que surgiu aqui que gostavam que eu argumentasse mais, deixem nos comentários, não deixem de dar o like. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!